Efésios 5, 22 ao 33. Assim a palavra de Deus nos diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Deveres dos maridos e esposas. Esse é o tema da nossa mensagem, não é? Agora, nesse momento. Uma coisa que é dito antes dessa passagem, no versículo 21, é: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E na nossa última meditação nós vimos isso dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Cristo lá em Éfeso a verem, né, como eles estavam vivendo a vida cristã. E nós vimos, né, algumas orientações de como devemos viver a vida cristã. E aí nos versículos 15 ao 17 nós vimos como sábios, versículo 18 ao 21 vimos cheios do Espírito Santo. E aí, né, esse pedaço, o versículo 21, ficou dentro do contexto em que os irmãos são chamados a serem cheios do Espírito Santo. E aqui, o apóstolo Paulo chega nesses versos já lidos para os irmãos, do versículo 22 ao 33, e nos traz uma exortação a maridos e mulheres, ainda falando sobre sujeitar-se um ao outro, como sendo algo que é para ser cheio do Espírito Santo, ou como alguém que é cheio do Espírito Santo. Maridos e esposas cheios do Espírito Santo, o marido ama a esposa se submete ao marido. E para que um marido seja cheio do Espírito Santo, ele precisa amar a sua esposa. E para que a mulher seja cheia do Espírito Santo, precisa se submeter ao seu marido. E aí, inicialmente, nós vamos ver os versículos 22 ao 24. Esposas sejam submissas. Nós temos aqui, de acordo com a ordem, os deveres, e aí, primeiramente, a esposa é mencionada aqui. Não creio eu que tenha algo a ver, a ordem, primeiro a mulher, depois o homem, ou que tivesse que ser diferente, primeiro o homem, depois a mulher. Não acredito que o apóstolo Paulo não está tendo isso como algo relevante ou algo importante a ser observado, mas ele inicia desta maneira. Ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. É a primeira instrução aqui que o apóstolo Paulo traz para as mulheres casadas, é que elas sejam submissas. E aqui a ideia de submissão é de alguém que se torna subordinado. A ideia de ser submisso ou subordinado é alguém que obedece.
é alguém que obedece. É dessa maneira. Não é algo diferente disso. É obedecer mesmo, é assim na lata. O apóstolo Paulo está falando para que as esposas obedeçam os seus maridos. E há um elemento interessante aqui que o apóstolo Paulo coloca, que é como ao Senhor. E aqui se referindo a Jesus. As mulheres casadas precisam obedecer os seus maridos como ao Senhor, ou seja, como obedecem a Cristo, como se submetem a Cristo. E é importante entendermos isso porque, assim como as mulheres casadas, elas são obedientes a Cristo, as orientações de Cristo, são obedientes a Cristo, se submetem a Cristo, como reconhecendo Ele em sua autoridade, como o Senhor de suas vidas, alguém que está acima, no sentido de autoridade, de posição. Isso aqui é importante, porque isso ajudará as esposas, né, as mulheres casadas, a verem os seus maridos como alguém que precisa ser respeitado. Uma coisa que é importante dizer, não é, quando o apóstolo Paulo traz essa orientação para as mulheres casadas, é que o apóstolo Paulo está visando um casal de crente. E não um homem que não é crente e uma mulher que é crente. Ou um homem que é crente e a mulher que não é crente. Para isso, nós temos outras passagens, das quais nós não iremos atrás nesse momento. Vamos nos deter a essa passagem. Um casal crente. Então, é importante entender isso. E ele diz no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E aqui nós vimos essa relação entre cabeça, homem, da mulher, né? O cabeça da mulher, homem, e cabeça Cristo, da igreja. A ideia aqui também é de autoridade. Sendo este mesmo o Salvador do corpo, ou seja, se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador do seu corpo, que é a igreja. E ele exerce a autoridade sobre a igreja. Assim também os maridos exercem autoridade sobre as suas esposas. E aí no versículo 24 ele diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, sujeita no sentido de se submeter, de obedecer, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Tudo aqui precisa ser entendido. Tudo quanto o homem, o marido, seja como referência a partir de Cristo. Ou seja, as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos, tendo Cristo como referência. Assim as mulheres também sejam submissas ao marido. Ou seja, em tudo quanto esses maridos sejam a partir de Cristo. A ideia aqui é o seguinte: é que os maridos, que vai ser tratado logo mais, os maridos eles precisam ser um grande exemplo para suas esposas. Nem todo marido trata as esposas como Cristo trata a igreja. Por isso que a ideia que o apóstolo coloca aqui é que as mulheres precisam ser submissas como ao Senhor. Ou seja, se os seus maridos estão cuidando de vocês, tratando vocês como Cristo está tratando a igreja, é nesse ponto a questão. Essa é a grande jogada. Ah, mas meu marido não me trata como Cristo trata a igreja. Pronto, é esse o ponto.
Essa é a questão. Algo que é importante dizer é que para que dê certo aqui, essa orientação que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Cristo, para as mulheres e homens casados, é que cada um cumpra com seu papel, com sua função. Cada um faça a sua parte. Mulheres querem que os seus casamentos funcionem bem, cumpra com a sua parte. Maridos querem que os seus casamentos possam ir bem, cumpram com sua parte. E aí, do versículo 25 ao 33, e aqui nós vemos uma maior parte com relação aos homens, mas tudo bem. O versículo 25 nos diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja, em tudo as mulheres precisam ser submissas ao marido. Por que elas deveriam ser assim? Porque a mulher deve ser submissa em tudo. Porque os maridos vão cumprir o seu papel. Porque os maridos vão amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a ideia de se entregou por ela, é de autossacrifício, e que os maridos precisam fazer renúncias de si mesmos em favor de suas esposas. E aí no versículo 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa é a entrega de Cristo. Cristo se entregou pela igreja com propósito. Logo, os maridos precisam ter propósito no amor pelas suas esposas, para santificar e para purificar. Esse foi o propósito de Cristo pela sua igreja. Foi para melhor, não é? Foi para que houvesse, em Cristo e a igreja houvesse comunhão entre o Senhor, o Salvador e os seus redimidos. Comunhão com Cristo, com o Espírito Santo e com o Pai Eterno. E aqui, Cristo faz essa entrega de si mesmo pela igreja. E aí, versículo 27, ele continua no propósito: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito do sacrifício de Cristo pela sua igreja. Paulo não está colocando a igreja aqui na realidade da igreja militante, ou seja, a igreja visível que ainda está no curso dos anos, mas aqui o propósito no sentido de algo já finalizado, algo terminado, uma obra plena, completada, como que apontando para o dia da sua volta e como ele encontrará o seu povo, a sua igreja. Por isso que ele diz igreja gloriosa, ou seja, a igreja já na glória e santa, sem nenhum defeito. Assim também os maridos, e aqui ele já conecta o que Cristo fez pela igreja para os maridos, e ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui os maridos como alguém que abre mão do próprio corpo Cristo, ele amou a igreja, ele se sacrificou pela igreja,
Ele sacrificou o seu próprio corpo pela igreja para que um outro corpo fosse resgatado. Seu corpo físico sofreu para um corpo espiritual fosse redimido, que é a sua igreja. Então, por amor ao seu corpo, ou seja, não o corpo físico, mas o corpo espiritual, que é a igreja, ele sacrificou a si mesmo em favor do corpo espiritual, que é a igreja, os crentes. Tudo bem? E aí ele diz: quem ama a esposa a si mesmo, se ama. Ou seja, ninguém jamais odiou a própria carne. E aqui o apóstolo Paulo não está falando de pessoas insatisfeitas com suas aparências. O apóstolo Paulo está falando sobre a nossa existência e os cuidados com a nossa sobrevivência. As pessoas cuidam de si mesmas, dos seus próprios corpos. Alimenta e dela cuida, ou seja, sustenta e protege a si mesmo, como também Cristo o faz com a igreja. Cristo sustenta a sua igreja e a protege, porque somos membros do seu corpo, ou seja, a igreja. Somos membros do corpo de Cristo e Cristo cuida de nós. Ou seja, maridos devem cuidar de suas esposas. Logo, nós podemos perceber que esse amor, ele é sacrificial, que esse amor, ele é uma decisão. É um amor que age. E aí, versículo 31, ele diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Se tornarão os dois uma só carne. Ou seja, se referindo a uma união, não é? Da qual aponta para aquilo que é Cristo e a igreja. Por isso que é algo tão sério o relacionamento. Por isso que matrimônio é algo muito sério. Aquilo que é terreno é um espelho daquilo que é celestial. Neste ponto. Um matrimônio, de acordo com o que é ensinado aqui, é algo que representa Cristo e a igreja. Por isso os maridos e as esposas precisam levar a sério o matrimônio. E é por isso que a dissolução, o divórcio, não é nada agradável a Deus, ainda que seja algo permitido, ainda que seja algo feito, mas é algo destrutivo. É algo que ambos sofrem. Divórcios são dolorosos. Relacionamentos mal construídos são dolorosos. Por isso, a necessidade de que a igreja de Cristo, os casados, precisam ter isso como importante, mas muito importante, terrenamente falando. É um compromisso, é uma aliança. Que é feito aqui na terra, diante de Deus e dos homens. Logo, nós podemos perceber que o compromisso, ele precisa ser mais sério, mais sério. E aí ele diz, versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Percebe-se que Paulo
vê algo terreno como algo que aponta para a eternidade entre Cristo e a igreja. Algo terreno, mas que aponta para algo celestial, espiritual. Não no tocante àquilo que é terreno, no sentido de casamentos mal resolvidos, casamentos destruídos, divórcios feitos de várias vezes e por aí vai, a bagaceira. Não, Paulo está tendo uma perspectiva de um casamento que dá certo e que deu certo, conforme a vontade do Senhor e debaixo das orientações que ele vem dando aqui, em que a esposa é submissa ao marido e que o marido ama a esposa. E ele diz: não obstante, vós, cada um de si mesmos, também amem, cada um de vocês amem a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ou seja, ainda que Paulo esteja vendo como o matrimônio como algo que aponte para Cristo e a igreja, isso não anula o fato de que eles precisavam, os irmãos casados lá de Éfeso, precisassem receber toda a instrução e levassem a sério essa instrução de Cristo para a sua igreja. E caminhando para o fim, uma palavra, ainda que aqui não fale de solteiros, mas eu queria trazer algo aqui para solteiros, que pensam em casar. Primeiro, busquem sabedoria em Deus por meio da palavra e orem para decisões conjugais. No acampamento eu tive a oportunidade de conversar com muitos jovens. Teve um dia que virou para madrugada, foi no último dia, virou para madrugada, e sabe, algo que foi discutido também foi o quanto a oração está ausente na vida cristã. Nós às vezes oramos por questões que nós achamos que devemos orar, ou que julgamos que seja mais fácil ou menos difícil. Nós tomamos nossas próprias decisões do jeito que nos parece bem. As pessoas precisam levar isso a sério. Para tomar decisões conjugais também é necessário oração. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer aqui sobre relacionamento: levem sempre em consideração os princípios de Cristo e não seus próprios impulsos ou emoções ou convicções. Não deixem que criem-se convicções equivocadas em seus corações, mas levem a palavra de Deus em consideração. Avalie bem as suas decisões conjugais. Uma outra coisa é que um homem ou mulher sem Cristo não tem direção espiritual para submissão ou amor. Não tem direção espiritual para isso. Não espere que um marido sem Cristo seja cheio do Espírito Santo. Não espere que uma mulher sem Cristo seja cheia do Espírito Santo. Eu ouvi muitas histórias a respeito de relacionamentos. E há umas exceções em que Deus, pela sua graça, Ele redime, resgata, mas nem todo mundo vive debaixo de milagre. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta. Nós não precisamos viver nos aventurando. Mas está dando certo. Mas nem tudo que dá certo é certo. Nós precisamos ter a palavra de Deus como referência para as nossas vidas. Outra coisa que eu gostaria de dizer, mais para os casados: sigam
o que Deus quer para um lar cristão, para você, seu marido, você e sua esposa. Não sigam os seus próprios corações, mas sigam as orientações de Deus. Aprendam a conversar. Aprendam a se resolverem. Não durmam mal resolvidos. Se resolvam, conversem, acertem-se. Não vivam como intrigados dentro de casa, esperando a poeira baixar, esperando que um prato de comida seja uma demonstração de que está tudo bem, ou de que um cafuné, um carinho, não é da parte do marido, ele está demonstrando que está tudo bem. Não! Precisam conversar e se acertar. Não deixar nada subentendido. Faça de seu lar, faça de sua casa um lugar de saudade. Às vezes, maridos têm dificuldade de voltar para casa. Volta para casa aquela mulher. Ou esposos têm dificuldade de voltar para casa e ver seu marido. Mas seja um lar em que você sente saudade para voltar. Não vejo a hora de ver minha esposa quando eu chegar em casa. Faça de seu lar um lugar de saudade que você deseja e anseia voltar para se encontrar. Aprenda a dizer, eu errei. Reconheça os seus erros. Aprenda a dizer, me perdoe. Confesse, busque o perdão. Aprenda a dizer, eu te amo. Recebi esta instrução, antes de casar. E tem servido na minha vida, graças a Deus. Que seja útil na vida dos casados. Torne a sua rotina familiar mais leve. Não compre brigas. Maridos gostam de cutucar. Esposos são como onças. Não dá para cutucar onça com vara curta. Homens provocam, mulheres respondem, depois estão de mal um com o outro. É melhor ter paz do que ter razão. Não comece uma discussão, uma briga para mostrar quem está certo ou quem está errado. Mas busquem reconhecer os seus erros e se reconciliarem. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te agradeço pela Tua palavra, por esta instrução, Senhor Deus, que nos ajuda, Senhor Deus, que nos abençoa, Senhor, que nos abre os olhos, que nos faz entender, Senhor, que uma vida cristã, ela é cheia de responsabilidades, como também nós estamos vendo agora. Já vimos tantas coisas, mas que o matrimônio também é algo a ser levado a sério. Que não venhamos, Senhor Deus, tratar as coisas como levianas, como de qualquer jeito. Que os casados, ó Pai, levem, Senhor Deus, o casamento a sério, Senhor. E como diante de Deus, como que diante de Cristo, que é Senhor de todos nós. E que os solteiros, ó Pai, levem essas palavras em consideração, como uma instrução, Senhor, já prévia para os seus futuros, para a Tua glória, Senhor, e tão somente para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.